Senhor, e que nesta noite não fique uma palavra sequer sem ser falada, palavra que esteja de acordo com a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Nós pedimos a Tua direção e a Tua orientação para tudo que falamos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, o tema desta noite, adversidade. E no convite que foi distribuído, a divulgação que foi feita pela igreja, a divulgação foi feita sob o título Vencendo a Adversidade. Então, primeiramente, vamos ver o significado da palavra adversidade. Há diversas definições, mas vamos pegar algumas definições. Adversidade trata-se de um obstáculo, uma dificuldade, um impedimento ou um problema diante de nós. Falando em adversidade, nos lembramos de adversário. E o que vem a ser adversário? Um opositor, ou seja, um veículo ou meio através do qual se manifesta a adversidade. Uma referência bíblica sobre o tema de hoje encontra-se em 1º livro de Samuel, capítulo 17, que trata da peleja entre Davi e Golias. Nós não leremos todo esse capítulo. Mais adiante, daqui a pouco, nós estaremos lendo alguns versículos. Mas fazendo um resumo da narrativa, na palavra do Senhor nós vimos que, naquele período, havia uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E aparece Davi, que era um jovem, um dos oito filhos de Jessé, e que Davi lhe apacentava as ovelhas de seu pai. Seus 3 irmãos mais velhos, eles foram lutar contra os filisteus junto ao exército de Saul. E no exército dos filisteus havia um gigante chamado Golias, cuja altura, diz a palavra, era de 6 côvados, aproximadamente 3 metros, dá 2 metros e 90 centímetros, 3 metros, para fixar melhor. E diz a palavra que este gigante, ele vestia uma couraça de 500 ciclos de bronze, o peso dessa couraça, aproximadamente 57 quilos. Imagine 57 quilos, um homem carregando apenas parte de suas vestes. Diz que a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, ou seja, 7 quilos aproximadamente. E esse gigante Golias, diz a palavra que ele desafiava o exército de Israel diariamente, pela manhã e à tarde. E Golias, ele vivia a pedir que fosse escolhido um homem das tropas de Israel que viesse enfrentá-lo. Então, diariamente, esta afronta. E o exército de Israel ouvindo esta solicitação, pode-se dizer assim. E todos temiam. E Golias dizia que, se ele fosse derrotado, ele e seu exército se tornariam escravos de Israel. E caso eles vencessem numa batalha, o exército de Israel o serviria, ou seja, seriam seus escravos. Então, uma das vezes em que isto aconteceu, nessa aparição de Golias para afrontar o povo, Davi, ele presenciou isto, porque ele tinha ido levar mantimentos para os seus irmãos, que o seu pai, periodicamente, pedia que ele levasse algumas coisas, alguns mantimentos, para os seus irmãos que estavam ali no campo de batalha. E quando Davi presenciou isso, ele se indignou com aquela situação e disse. Então eu pediria a você agora que abrisse a sua Bíblia, no 1º livro de Samuel, capítulo 17, vamos ler alguns versículos. Capítulo 17, inicialmente o versículo 26b, ou seja, apenas uma parte, que foi o que Davi falou, quando ele ouviu, quando ele presenciou aquela afronta do inimigo de Golias, afrontando o exército de Israel. Então, Davi, indignado, ele falou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele falou isso, ele ficou indignado. Então, esta reação de Davi, as pessoas ouviram e chegou até Saul.
Então Saul pediu que conduzissem Davi até ele, e isso foi feito. Então nós podemos ler, vamos ver agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 40. Diz a palavra do Senhor: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. No caso, Golias, o gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E tem início, então, a aproximação. O início pode-se dizer assim, do combate. Ambos estavam, tanto Davi quanto Golias, se preparando para este combate. E a palavra diz que o filisteu, ele desprezou Davi e fez ameaças, porque ele viu Davi, um jovem, não é, munido de uma arma que, imagine, está como se fosse um estilingue com pedras, contra um gigante, com lanças, com couraça, todo preparado. Então ele subestimou Davi, desprezou Davi. E aqui no livro, ele fez uma série de ameaças, falou que iria destruir Davi, assim, de um modo simplificado, foi isso que aconteceu. E Davi, temos aqui, então vamos continuar a nossa leitura, 1 Samuel 17, de 45 a 50. Né? Quando Davi ouviu o gigante, com aquela afronta toda, Davi então falou, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu. Feriu na testa,
a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. E este último versículo que nós leremos. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então, irmãos, diante do que lemos aqui, a gente verifica que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Humanamente falando, seria praticamente impossível Davi, um jovem, com aquelas armas, as armas que tinha, armas que até crianças usam para brincar, muitas das vezes, derrotar um homem experiente em guerra, em combate, e com todo aquele armamento. De tudo que nós lemos aqui, o que nós vimos aqui, né? Como resumo do que nós lemos? Primeiro, houve indignação de Davi com aquela afronta, isso está no versículo 26b. Primeiro, houve a necessidade para que aquela realidade mudasse, de que alguém se indignasse e se dispusesse a fazer alguma coisa. Depois, ele lembrou-se de uma vitória pregressa, está no versículo 37, quando, com a ajuda do Senhor, ele reconhece isso, ele derrotou, né, um leão e um urso. Algo sobrenatural, um milagre fazer isto. Então ele tinha isso em sua memória. Depois, ele não quis lutar com as armas com as quais ele não estava acostumado. Imagine ele com aquela roupa toda, armadura, pesado, sem mobilidade. Então ele se desfez imediatamente daquilo. Ele não aceitou. Aquilo seria uma desvantagem para ele. Uma vantagem para Golias, certamente. Outra característica de Davi, ele foi para o combate com fé e certo de que ele obteria a vitória, não confiando nele, confiando no Senhor. E uma coisa interessante no versículo 48 diz que ele antecipou-se ao ataque de Golias, ele foi mais rápido, né? Ele tentou surpreender, a gente pode chegar a essa conclusão, Golias. E a conclusão de tudo, nesses dois últimos versículos que nós lemos, nós vimos o quê? Que ele venceu a adversidade, né, que era aquele obstáculo que se apresentava diante dele, aquela dificuldade, e venceu o adversário, que foi Golias, através do qual a adversidade se manifestava. E no nosso caso, hoje, qual tem sido o nosso adversário hoje, nos dias atuais, neste momento que estamos vivendo, em que você está na sua casa, muitos nós estamos, né, obedecendo as orientações das autoridades de saúde, né? Estamos em casa, no isolamento, né, no isolamento social. E por que isto? Será que existe um adversário? Claro, hoje o nosso adversário é o vírus, né, que todos falam, coronavírus. Então estamos em casa. E como nós temos estado diante de tudo isso? Há notícias, a gente sabe, né, a gente lê jornais, a gente conversa com pessoas ligando para amigos, a gente sabe que há pessoas que estão ansiosas, muitos cansados, não aguentam mais ficar em casa, muitos, né, muitas das vezes no sentido impotentes, assustados, muitos com medo, né, com temor, porque estamos combatendo um adversário que era invisível a olho nu, né? Golias era visível, era um adversário enorme, 3 metros de altura, dá para ver isto. Agora é um adversário invisível, como é que se combate isso? E como ele age, como ele tem agido, né, em toda a sociedade, principalmente atacando os mais vulneráveis, as pessoas que possuem menos recursos, e também atacando aqueles que se dizem corajosos e que estão menosprezando o inimigo, né? E qual a nossa estratégia hoje? Que estratégia temos adotado e que estratégia, caso alguns não tenham adotado, né, ainda, o que devemos fazer? Quais são as armas que temos hoje, né? A arma principal, em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus, é a principal arma. Ele que nos conduzirá à vitória certamente. O que devemos fazer também nestes momentos? Eliminar de nós. Às vezes não conseguimos sozinhos, mas com auxílio do Senhor. Sentimentos destrutivos, dentre eles o medo, que muitas vezes tenta tomar conta de cada um de nós. Então, tendo em vista que estamos combatendo o inimigo que é invisível aos olhos humanos em geral, né, exceto daqueles que são especialistas, que estão estudando, aqueles que
pesquisam, que trabalham, né? Aqueles que nós chamamos, estão ligados à ciência, como nós dizemos, médicos, pesquisadores. Então é importante que nós sigamos as orientações destas pessoas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como pesquisador na minha vida, e eu sei que há pessoas na igreja também que já trabalharam com isso, já foram pesquisadores, há outros que atuam também, né? Nós temos um exemplo, o pastor Gil ainda trabalha com pesquisas, e a gente sabe da sinceridade do pesquisador, o quanto ele se dedica para encontrar uma solução. Muitas das vezes, quando estamos dormindo, feriados, tá? Os pesquisadores estão lá dia e noite. Em se tratando de vírus, eles conhecem até a hora em que o vírus acorda para se alimentar, a hora que eles seguem passo a passo, eles sabem de todos os detalhes. Então, não há ninguém melhor que eles para encontrar uma solução para um problema, né? Então, o fato de nós estarmos em casa isolados diante de tudo isso, não significa que estejamos acuados e estejamos sendo derrotados por esse inimigo, por esse adversário. Nada disso. Devemos encarar isso como sendo uma estratégia. Há certas batalhas, nós que costumamos assistir a filmes, né? Filmes de guerra, muitas das vezes, nós vemos que em certas batalhas, para se obter vitória, às vezes tem um exército muito forte, o inimigo começa a atacar, e muitas das vezes é necessário retroceder, recuar como estratégia, né? Até estarmos em condições e com munições apropriadas para derrotar o adversário. Aquele que muitas vezes está vendo que o momento não é momento de ataque, não, porque eu tenho que ir, eu sou corajoso, eu não vou me intimidar, termina sendo derrotado. Então é necessário uma estratégia. Então essa estratégia de ficarmos em casa, tudo isso, por mais cansativo que seja, isso é uma arma potente, é uma arma que nos ajudará a levantar a vitória. Então hoje a nossa arma é estar em casa. Enquanto aqueles que estão na frente de batalha, temos médicos, né, pessoas que estão ali lutando, essas pessoas estão ali segurando o adversário e cuidando dos que já se feriram, enquanto nós estamos ali aguardando, né, essa grande a vacina, aquilo que estamos aguardando, o medicamento que seja. Então, neste mesmo instante em que nós estamos aqui participando deste culto, vocês estão ouvindo a palavra, há pessoas em todo o mundo, pesquisadores trabalhando em busca de uma solução. Alguém poderia dizer, mas os laboratórios, eles estão ávidos por dinheiro e tal. Sim, isso faz parte de todo o processo, mas os cientistas, os pesquisadores, eles estão lá incansavelmente em busca desta solução. Enquanto isso não vem, enquanto não vem esta solução esperada, que nós aguardamos, então fiquemos firmes no Senhor. Deixemos de dar ouvidos a coisas que nos angustiam. Nós não precisamos ficar o dia inteiro com o rádio ligado, TV, ouvindo só tragédias e notícias ruins. Temos que estar sabendo o que está acontecendo à nossa volta. Mas podemos, nesses momentos, ler a palavra do Senhor. É importante que nós sejamos seletivos no ouvir. A gente pode fazer isto. Não precisamos estar nos envenenando. Devemos nos apoiar nesses momentos no que diz o Senhor e a sua palavra. E no exemplo daqueles que obtiveram vitórias em situações de extrema adversidade. Na Bíblia há diversos exemplos de pessoas que lutaram, passaram por grandes dificuldades, que pareciam que seriam derrotadas e obtiveram vitória. Então devemos buscar o verdadeiro conhecimento, aquilo que tem na palavra do Senhor, porque a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então é importante que nós não nos deixemos enganar nestes momentos. Sigamos ao Senhor, o que diz a sua palavra, e não a homens, que tentam nos enganar e nos levar para o matadouro, como ovelhas que a eles são conduzidas. A igreja deve estar atenta a ventos estranhos que têm sido soprados. Devemos ter cuidado com aqueles que tentam enganar os próprios eleitos. A nossa postura diante dos dias atuais é muito importante. Nosso exemplo diante de um mundo aflito, ele é muito importante. O mundo quer ver o que é ser do Senhor, que nós tanto falamos, que é bom estar com Jesus, que nós somos diferentes, que nós somos da família de Deus. Então, nestes momentos, nós temos a oportunidade, será
a oportunidade de fazermos experiências, de nós estarmos levando a palavra para aqueles que estão aflitos, estão sem esperança, aqueles que estão desanimados, achando que seremos derrotados, que não haverá um dia melhor. Que nós falamos, nós servimos a um Deus poderoso, o Senhor te ama, independente de você estar na igreja ou não estar, Ele ama a todos nós. Então devemos levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, porque o Senhor peleja por todos nós, quer aqueles que já o aceitaram como único e suficiente Salvador de suas vidas e aqueles que ainda não o conhecem, porque o Senhor ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Você não irá sucumbir, você não será derrotado, porque há um propósito de Deus para a sua vida, há um propósito do Senhor para todos nós, individualmente ou em família, para o todo, e esse propósito se cumprirá, independente das circunstâncias. Nesses dias, devemos nos cuidar, que você se cuide, que você se comunique com amigos, que você leia bons livros, organize sua vida, aproveite, já que você está em casa, não tem que sair todos os dias para trabalhar, você trabalha em casa, então é mais fácil organizar, organize a sua vida, coisas que você pensava em fazer e não tinha condições, porque o tempo era escasso, era reduzido. Assista a bons filmes, ore principalmente, gaste mais tempo orando, procure pessoas que estejam precisando de auxílio. Como eu vou descobrir, já que eu não posso sair? Ligue para amigos, para pessoas com as quais você tem contato, que certamente em meio a essa conversa você ficará sabendo. Compartilhe com os outros o que o Senhor tem dado a você, até ajuda financeira, se possível, porque muitas das vezes nós, quando conseguimos guardar alguma coisa, eu sei que hoje em dia é difícil fazermos algumas reservas, mas aqueles que tiverem um pouco mais, eu sei que é importante, nós temos algumas reservas para alguma eventualidade, mas é importante que um cristão não pode ou ficar vendo uma pessoa dizer que está precisando de algo, ver um irmão passar por dificuldade e necessidade e ficar quieto porque está guardando para um dia da adversidade. Não, o Senhor não quer que venhamos agir deste jeito. Então nós devemos fazer estas coisas nestes dias, porque nós certamente nos sentiremos melhores, estaremos derrotando com essas nossas atitudes outros adversários que não apenas os vírus, ou o vírus que hoje todos nós falamos, talvez adversários que estejam pelejando contra você ou contra nós há anos que estejam em nossas vidas. Então é importante que neste momento nós estejamos assim, que nós tenhamos paz, que nós confiemos no Senhor, porque assim como Davi obteve vitórias naquele momento que, através do Senhor, ele superou as adversidades da sua vida, ele derrotou aquele adversário que foi uma situação de milagres, Ele fará certamente a mesma coisa em sua vida e em nossas vidas. Eu não sei o que se passa no seu coração neste momento, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que daqui a um tempo, não sei se daqui a um mês, 2, 3, mas certamente a nossa vida ela tomará um rumo diferente do que vínhamos tomando, o que viemos fazendo, o que viemos vivendo. Então nós devemos depositar nossa esperança no Senhor, devemos crer que viveremos dias melhores, dias diferentes dos dias que vivíamos, não que temos que ficar, minha vida era assim, era muito melhor, eu fazia certas coisas, hoje eu não sei o que farei, mas vamos confiar no Senhor, não vamos ficar ansiosos, porque a palavra do Senhor diz que não devemos andar ansiosos com nada, quanto ao que havíamos de comer, de vestir ou de beber, porque Ele tem cuidado de nós, isso certamente acontecerá. O Senhor, Ele nos mostrará claramente o que Ele tem para cada um de nós. Nós sairemos nesse momento de dificuldade, certamente, eu não tenho a menor dúvida. Por que eu digo isso? Primeiramente, porque eu confio no Senhor. E depois, porque eu confio na ciência. Eu confio nos cientistas, nos pesquisadores, nesses homens e mulheres que muitas vezes abrem mão de interesses próprios para servir a humanidade. E certamente será em breve. Nós teremos essa vitória. O mundo já passou por dificuldades, passou por lutas. Eu diria que nós, num dia assim privilégio, nós estamos tendo oportunidade de experimentar, de ver transformações profundas no mundo. Porque há pessoas que vivem
toda a sua vida e não experimentam grandes transformações humanas. Nós temos tido a oportunidade de ver tantas coisas acontecendo em termos de mundo. Neste momento é esta pandemia que está acontecendo. E nós sairemos dessa situação certamente. Então esta é uma palavra do Senhor para todos nós nesta noite, para você que está em casa, para mim também que está transmitindo a palavra, porque nós servimos a um Deus tremendo, a um Deus verdadeiro, um Deus que não nos engana, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele ama a todos nós, ama a criança, ama o jovem, o adulto, o idoso. Para o Senhor todas as vidas são importantes. Eu não posso dizer, o idoso já não tem importância, não, todos somos importantes. Basta nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu por todos nós. Então devemos lutar por todas as vidas. Todas são importantes para Ele. Então, neste momento eu digo para você que você fique tranquilo. Confie no Senhor, porque Ele certamente nos dará coisas tremendas. Que você encontre nele esta vitória que você está buscando, esta paz que você busca, esta paz que você necessita, que certamente Ele te fará experimentar dias maravilhosos na sua vida. Você conquistará coisas inimagináveis, coisas que você jamais terá pensado que iria experimentar ou iria adquirir. Porque Deus nos surpreende, assim como fomos surpreendidos com tudo que está acontecendo. Foi no estalar de dedos, no piscar de olhos, de uma hora para outra. Assim será com a sua vida. O Senhor certamente mudará a sua realidade e te dará uma grande vitória. E assim você terá vencido tudo aquilo que é adversidade para você. E os adversários de sua vida estarão sendo derrotados e jamais se manifestarão outra vez. Porque o Senhor, quando aniquila o inimigo, quando Ele nos dá condições para aniquilá-lo, nunca mais Ele virá nos incomodar. Em nome de Jesus, venceremos com a palavra do Senhor e com a bênção e o cuidado do Senhor para cada um de nós. Então vamos, neste momento, entregar ao Senhor esta palavra. Vamos orar, que você coloque diante do Senhor aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem sido adversidade para você. E vamos nos colocar diante do Senhor, deste Deus poderoso que não conhece derrota, um Deus de vitórias. Que você incline a sua cabeça, feche os seus olhos, se assim desejar, mas vamos nos colocar diante do Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui, Senhor, te damos graças por esta palavra, Senhor, de conforto para cada um de nós. Uma palavra que nos dá, Senhor, ânimo, nos dá, Senhor, uma renovação, nos renova, nos dá a certeza de vitória, Senhor. Uma palavra que retira o medo de cada um de nós e nos faz lembrar que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que deu vitórias ali ao povo de Israel, quando parecia que estava tudo perdido, Senhor. Então, Pai, neste momento, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação, que o Senhor abençoe o Brasil, Senhor, que o Senhor abençoe a cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor abençoe, Senhor, todos que estão neste momento participando deste culto, estão, ó Deus, na Tua presença. Que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer, que o Senhor abençoe as famílias, ó Pai, todas as famílias que estão reunidas neste momento, que o Senhor abençoe todos, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, suprir as necessidades de cada um, tanto físicas, ó Pai, materiais, espirituais, que nós, Senhor, sempre nos lembremos do Senhor, que nós nos lembremos das vitórias pregressas, tudo aquilo que nós já experimentamos de vitórias em nossas vidas, vitórias concedidas pelo Senhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e continua conosco, e dá, Senhor, sabedoria. Nós pedimos aqui, falamos em cientistas, pesquisadores, médicos, autoridades, ó Pai, dá sabedoria a todos, ó Pai. Faz, ó Deus, que sob inspiração divina, Senhor, haja, ó Deus, venha se encontrar uma solução, uma vacina, um medicamento, ó Deus, verdadeiro, que possa realmente resolver o problema de todos, para que, ó Deus, o mundo, Senhor, pare de perder vidas, ó Pai, e que as pessoas possam voltar a ter uma vida normal, possam se alegrar, possamos estar reunidos novamente na igreja,
congregando ali, Senhor, atendendo a vidas ali presencialmente. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai. E muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor que sonda mentes e corações, que o Senhor possa estar escutando a cada um. E, ó Deus, aquela oração que está no mais íntimo de cada um, Senhor, que o Senhor possa realmente inclinar os teus ouvidos para as nossas orações e que elas possam ser atendidas pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.